primeiro bloco. Neste segundo bloco, a gente vai começar mais pessimista ainda, porque nós vamos falar de um cenário preocupante, né, para além das eleições presidenciais, que é para as eleições legislativas. Né? Essa semana, por exemplo, nós tivemos o vazamento de áudios do Ciro Nogueira, né, que mostra, entre vários absurdos que o Ciro Nogueira mostrou naquele áudio, tem o fato de que ele revela como o Centrão e a extrema-direita estão perfeitamente articulados em uma estratégia para eleger um número gigantesco de deputados e senadores no ano que vem. Né? E se isso der certo, eles poderiam fazer uma maioria capaz de confrontar fortemente o executivo e também o judiciário. Ou seja, mesmo que o governo Lula vença, né, que o governo se reeleja ou que eleja uma outra pessoa que não seja o Lula, mas dentro da mesma frente ampla, né, esse governo estaria sujeito a uma grande maioria, né, dessa articulação entre o Centrão e a extrema-direita, ou pelo menos que eles querem fazer valer no legislativo, né, ganhando eleições para deputado e para senador. A pergunta é se o governo está se movimentando nesse mesmo sentido ou se vai esperar iniciar a sua estratégia de disputa para as eleições legislativas apenas quando for tarde demais. Quem começa respondendo essa pergunta nada fácil é a Carolina Freitas. Vitor, eu acho que se a gente enxerga o governo como uma espécie de refém masoquista, mais um refém, é difícil ele se mexer com a mesma rapidez, né? Qualquer refém vai ter uma certa lentidão, que é um certo aprisionamento, uma certa limitação na sua margem de manobra. Isso não pode justificar de maneira alguma a falta de incisão, de proposição do governo, né? Mas fato é que esse áudio do Ciro Nogueira demonstra o quê? Demonstra que a extrema-direita tem um projeto de advogar em nome do grande capital, dos grandes interesses do grande capital no Congresso. Né? O que isso significa? Isso significa, por um lado, tomar a relatoria do projeto de isenção do IR, e, por outro, negociar os termos pelos quais o projeto vai ser mais palatável para os ricos no Brasil, para os super ricos. Né? Porque o que eles querem? Eles querem tirar essa compensação da taxação daqueles que ganham mais de 50 mil reais, puxando para 150 mil reais mensais. Né? Então, eles querem fazer essa advocacia em torno do grande capital. Eu acho que o Tarcísio de Freitas é o nome forte da extrema-direita para disputa no executivo, porque em São Paulo ele consolidou uma experiência pela qual ele se classificou como grande expoente das privatizações, que precisavam resolver ajustes que há muitos anos o capital financeiro, o mercado de capitais em São Paulo precisava. Né? Quer dizer, com essa alienação de uma série de ativos públicos que ele vem negociando, transporte, companhia de água, enfim. Os exemplos são claros, conhecidos e existem aos montes, né? Mas, por outro lado, essa extrema-direita, que se apoia também, que vai se apoiar, imagino eu, no Tarcísio para a disputa do executivo, com o apoio da Globo, com o apoio da grande imprensa, com o apoio dos editoriais todos, também quer ganhar o Senado. Em 2022, a extrema-direita foi muito bem sucedida no Senado. E, em 2026, estão se preparando para ganhar, digamos, mais da metade, ganhar mais 16 cadeiras, que é o que eles precisam, matematicamente, para, até 2030, conseguir, com essa configuração do Senado, produzir o impeachment, né, de ministros do STF. Então, veja como, ano que vem, uma situação que a gente está dando como dada, que é a prisão das cabeças do golpe, etc., pode facilmente se subverter com essa nova composição no Senado Federal. Né? Então, é possível que haja uma superfederação da extrema-direita ano que vem, com todos esses partidos, PL, PP, republicanos, Novo, etc., e eles estão fazendo esse planejamento. A única coisa que eu vi essa semana na imprensa
que o governo faz para responder a esse plano da extrema-direita já conhecido sobre o Senado em 2026 é lançar o Geraldo Alckmin para o Senado em São Paulo, já que ele é muito amigo do Alexandre de Moraes, o que poderia proteger ou amenizar esse risco da extrema-direita ter uma maioria suficiente para promover o seu impeachment a partir de 2026. Obrigado, Carolina. E só acrescentando a informação aqui, um excelente comentário da Carolina Freitas, né, porque ela falou em tomar a relatoria do projeto do imposto de renda, é porque, caso você que está nos assistindo não saiba, quem se tornou relator desse projeto dentro do Congresso, da Câmara dos Deputados, melhor dizendo, foi o Arthur Lira. Então, realmente são más notícias para o governo nesse sentido, né? Agora sim, passando a palavra para a Júlia Almeida. Eu acho que esse cenário tenebroso, né? Eu acho que ele está apontando aí também uma questão que é básica, né? Eu acho que a direita, o grande capital no Brasil, entendeu, né, que houve uma mudança tácita, digamos assim, né? Porque não está na Constituição, não está numa mudança de regra geral do jogo, mas houve uma mudança no jogo que é esse modelo semi-parlamentarista, né, que a gente está tendo, onde o Congresso, através das emendas, tem uma parte gigantesca do orçamento federal e objetivamente controla, né, as medidas do Executivo. Então, o plano, né, é o plano de que, independente do Executivo, mesmo que percam, né, a presidência da República, eles mantêm a maioria do Congresso, o que significa manter os seus principais interesses, né, sendo apresentados. Esse exemplo da relatoria que a Carol falou é o mais óbvio, né? Ou seja, o IR está aí nessa disputa gigantesca e eles vão conseguir aumentar para 150 mil, provavelmente. Se não tiver mobilização social, se não tiver organização, contraponto a isso, é o que está colocado. Por quê? Né? Porque a agenda econômica... E durante as eleições de 2022, a gente teve um debate aqui em que, para mim, né, tem uma mudança no que é a direita, né, e o que é o centrão. O centrão não é ideológico, o centrão não tem... ele só quer ganhar, né, e etc. Eu acho que existe uma alteração no que é esse centrão, que é exatamente uma unidade com a extrema-direita que faz com que ele seja, sim, uma extrema-direita fisiológica hoje. Mas ele tem o conteúdo, a lógica, né, e o programa da extrema-direita. Né? É uma extrema-direita fisiológica, então pode mudar, mas tem a lógica da extrema-direita. Eles estão consensualizando o que dá com o Lula para apresentar o programa deles, em alguma medida. Né? E o programa econômico é o centro dessa disputa, e não é à toa que foi esse programa, né, que originou o processo do golpe em 2016. Tem um artigo, né, de um professor da FRJ, do Eduardo Pinto, que mostrou o quanto as reformas que vieram, né, o teto de gasto, né, a reforma trabalhista e a reforma da Previdência depois, o quanto essa agenda do golpe ela significou em termos de margem de lucro para todos os setores do grande capital no Brasil, inclusive da indústria, mesmo em meio a uma maior desindustrialização e uma maior reprimarização, porque o avanço sobre a força de trabalho foi tão significativa que mesmo assim você aumenta a margem de lucro, você não precisa produzir mais, você não precisa ter mais industrialização. Né? Então, esse projeto está em curso e ele está sendo um projeto vitorioso. Né? Vitorioso, inclusive, né, colocando limites muito significativos ao governo Lula. O arcabouço fiscal faz parte, né, desse projeto. Os 15% que vão chegar aos juros no Brasil faz parte desse projeto. E o problema é que, e eu acho que esse é o ponto que o governo precisa enfrentar, e aí o governo está enfrentando, não está. Por quê? Porque ele está precisando negociar com esse setor. Ele está querendo disputar o Kassab para tentar ter uma aliança que seja vitoriosa em 2026. E o problema é que, nesses marcos, pode até ganhar, mas não vai levar, como não está levando. E esse é o ponto. Né? A gente precisa de uma outra lógica, de uma outra disputa. A gente precisa voltar a disputar as ideias também, a disputar o projeto político, né? A dizer que regime de solidariedade faz sentido no Brasil, né? Que imposto não é roubo. Enfim, eu acho que é isso. Assim, tem uma agenda aí que precisa ser enfrentada. E nesses marcos, eu acho que a gente entra e sai, independente aí do resultado, podendo estar mais vendido para esse Congresso. E o que o Ciro coloca nesse áudio é esse o plano. Né? Ele evidencia o plano. Obrigado, Júlia.
Leonardo Sacramento, como você vê aí o cenário para as eleições legislativas de 2026? Bom, o cenário, ele, como revela as pesquisas sobre o executivo, elas, a meu ver, são muito os cenários são muito semelhantes. Tendencialmente, a direita e a extrema-direita tendem a aumentar o seu poderio, a sua quantidade de cadeiras. Acho que existe um problema, inclusive institucional, para o campo da esquerda, porque a esquerda, digo, o governo, ele não consegue se apresentar à sociedade. O que eu quero dizer com isso? Rigorosamente falando, mesmo na perspectiva daquele cara que está acostumado a fazer obras para que se reverta minimamente uma quantidade de votos, algo que foi inaugurado na República Velha e que se cristalizou como uma tradição brasileira, mesmo isso, uma coisa básica, uma inauguração, isso não existiu nesses 2 anos e meio, né? Então, a gente, por exemplo, eu participei da eleição legislativa aqui, apoiando alguns candidatos em Ribeirão Preto, e havia uma dificuldade muito grande de apresentar esse campo, que é um campo governista na prática, né? Porque o fato que o PT está no governo, havia uma dificuldade muito grande porque você não conseguia estabelecer uma continuidade. Como, por exemplo, olha, aquele médico que foi contratado é um médico em função do programa tal. Aquele professor, aquela sala de audiovisual na escola, aquele cinema, aquele cineclube, aquele ponto de cultura, aquela ponte, aquela obra de enchente, enfim, qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Não existe. Então, você não estabelece uma continuidade, inclusive para conseguir pautar minimamente uma eleição para quem, em tese, domina o aparelho ou a máquina pública. E esse é o ponto aqui. A gente não consegue, como a esquerda não consegue, a esquerda de maneira geral, tanto o governo, que eu vou discutir aqui se é esquerda ou direita, mas o governo que é visto como esquerda, e o campo da esquerda, de uma maneira geral, não conseguem explicitar os conflitos, as contradições, e entrar num embate definitivo com a extrema-direita, inclusive com o Congresso, né? Essas questões que nós estamos discutindo aqui são questões que não vêm a lume, elas não estão na ordem do dia, as pessoas não veem cotidianamente uma distinção tão grande entre Congresso Nacional e Presidência da República, muito pelo contrário. E nós assistimos, né, basicamente deputados entregando emendas, então os deputados assumiram o papel do Executivo, e o Executivo não consegue entregar uma ponte de madeira como o Bolsonaro entregou, lá em Roraima, Rondônia, há 2 anos. Então, nós temos um problema institucional de nem se fazer aquela política tradicional, aquela política mínima tradicional, de fazer uma obra para ir na inauguração, chamar os assessores, os apoiadores, etc., balançar a bandeira. Então, nem isso existe. Então, não há hoje capacidade de mobilização do campo da esquerda e não há capacidade de mobilização no campo do governo, mesmo com a máquina pública, porque a máquina pública hoje está no campo legislativo. E acho que esse é um ponto aqui importante. Há um projeto, como o Ciro Nogueira revelou, há um projeto antigo de transformar o sistema político brasileiro numa espécie de semipresidencialismo. E quem levanta essa discussão, além do Congresso Nacional, é o próprio STF. Como, por exemplo, o Gilmar Mendes já é um grande defensor dessa proposta. O Barroso é um defensor dessa proposta. Porque essa é uma proposta de consenso da classe dominante. É uma proposta que foi feita, que foi aplicada na década de 60, em 1961, 62, para impedir um governo popular eleito democraticamente pela população brasileira. Revertido depois numa greve geral e depois num golpe definitivo em 1964.
implantado, né, definitivamente em 1964, aí sim com uma centralização do executivo, não precisava mais do legislativo, né? Então a classe dominante brasileira, ela lida com esses pesos e contrapesos, tendo em vista a implantação de um projeto político hoje baseado exclusivamente no capital financeiro. Então, e não há, nós não conseguimos nos opor, não é nem nos opor, a gente não consegue se diferenciar desse projeto. Muito pelo contrário.